Vou gravar, tá? Eu acho que o pessoal também está gravando aí, né, por diretório. Pode gravar. Beleza. Aí depois a gente vê o que faz com isso, né, John? Mas vamos proceder com gravação aqui, então, tá? Então, quero agradecer aí a presença da banca, né, que também vai ser feita a menção pelo Jonathan. E vamos à defesa, então, né, essa etapa fundamental, importante, né, do Jonathan Tafarel, que vai defender o seu TCC aqui hoje, tá? Então, Jonathan, tu tens aí 20 minutos, né, para fazer a defesa. Deixa eu colocar aqui a gravar. Não tá gravando já, beleza. Show de bola. Tu tem Tá. 20 minutos para fazer, então, a tua defesa. Boa sorte e qualquer coisinha aqui eu te aviso se algo acontecer, né, fora do normal, tá? Certo, beleza. Vamos ver se Beleza? cabe a apresentação aí em 20 minutos. Isso aí. Então, queria agradecer aí aos professores, né, professor Paulo e professor Vinícius aí por ter aceitado participar aí da banca. O professor orientador aí, professor Maicon também por aceitar essa empreitada. O trabalho é um estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação de turbogerador em rede de distribuição de água. Então, a apresentação ela segue esse fluxo, né? Introdução, problema, justificativa, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e sugestões para trabalhos futuros. Então, a disponibilidade de recursos energéticos e hídricos, ela é uma condição imprescindível, né? Para proporcionar aos países um desenvolvimento econômico sustentável. O setor de saneamento, ele está entre os consumidores com as maiores demandas desses recursos energéticos. Então, busca-se diminuir, melhorar a eficiência, né, para diminuir esse custo aí, melhorar a eficiência do sistema. Como que dá para fazer isso? Uma das formas é reduzindo as perdas de água. Então, a gente tem algumas técnicas, né, para redução de perdas e uma bem conhecida e mais efetiva aí é o controle de pressão na rede de distribuição. Esse controle ele pode ser realizado, né, através de uma válvula redutora de pressão, que é o principal equipamento hoje, o equipamento mais utilizado para fazer essa redução, esse controle de pressão é a válvula redutora de pressão. Ela insere uma perda de carga, né, na rede, reduzindo a pressão a jusante e diminuindo, fazendo com que diminua a perda d'água, evitando também o surgimento de novos rompimentos. Outro equipamento que também insere uma perda de carga na rede de distribuição é a bomba funcionando como turbina, né? O diferencial dela é que ela tem um aproveitamento da energia hidráulica, né, transformando em energia elétrica, diferente da VRP, que só dissipa, né, essa energia potencial ali. Então, com base nas BFTs, a Igra, aqui uma empresa, o pessoal aí deve conhecer de São Leopoldo, né, empresa gaúcha, ela desenvolveu o turbogerador anfíbio. O diferencial dele é que é um equipamento totalmente integrado em um conjunto monobloco, né? Tanto o gerador quanto turbina é um equipamento só. Aqui do lado a gente pode ver um turbogerador que foi instalado no SEMAI, em São Leopoldo ali, para que ele alimenta ali a rede de distribuição da Coab Feitoria, né? Então já tem esses equipamentos aí em utilização em algumas redes de distribuição. Então o problema do trabalho, né? Qual o melhor ponto viável tecnicamente para a implantação de um TGA em substituição de uma VRP, buscando então melhor taxa de retorno e redução de custos para a companhia. Os objetivos do trabalho, né, realizar um estudo para definir a viabilidade técnica e econômica, né, da instalação do TGA, analisando o tempo de retorno do investimento. Objetivo específico tem então realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica, né, para a instalação do turbogerador em um sistema de abastecimento de água, estimar a capacidade de geração e analisar o retorno financeiro do investimento em geração distribuída, e verificar a utilização de um turbogerador como uma alternativa para substituir VRPs, né, no controle de redução de pressão na rede. Então, justificativa. A justificativa é melhorar a eficiência energética do sistema, né, sabendo então que a implantação de bomba funcionando como turbina é viável. Então, busca-se reduzir custos e otimizar o sistema através de cálculos matemáticos, medições em loco e embasamento teórico. Então, como fazer isso? Na metodologia, né? Então, é explicado como fazer. Através
do fluxograma aqui apresentado, então, dá para a gente ter uma noção. A gente parte, então, da escolha do local, né? Então, escolhe o local, depois realiza o levantamento de dados. Pega esses dados e trata eles, né? Faz cálculos e se analisa a viabilidade técnica da instalação. Sendo viável, o projeto parte para a viabilidade econômica. Não sendo viável, deve-se escolher, então, um outro local. O mesmo ocorre com a viabilidade econômica, né? Se não for viável, escolhe outro local. Se for viável, parte para a simulação. Essa simulação ela é realizada pelo fabricante, né? Para ver se o equipamento tem capacidade de atender o projeto. E sendo viável, então, se executa a instalação, né? Se não sendo viável, deve-se escolher outro local. Após instalado, se analisa os resultados. Então, para esse estudo aqui foi escolhido a cidade de Gramado, né? Que é na Serra Gaúcha aqui, onde a gente tem pressões elevadas na rede de distribuição e um consumo exacerbado em períodos festivos, né? O pessoal consome bastante lá em épocas festivas. Então, foi buscado, através do mapeamento das redes hidráulicas, as redes com maior potencial de geração. Então, foi encontrado 2 locais possíveis. O primeiro local, ele parte ali do centro de Gramado, né, onde tem o reservatório Serrano, um reservatório semi-enterrado de 2.000 metros cúbicos de capacidade de reservação. A adutora, então, ela segue do Serrano, que está localizado aqui no centro de Gramado. A adutora, ela segue, passa pelo ponto 2, aqui onde a gente tem uma rótula. Aqui é a Estrada da Pedreira, né? E ela atravessa a Estrada da Pedreira e segue para a Rua Miguel Tissó, onde a gente tem 2 válvulas de redução, válvula redutora de pressão. Uma no ponto 3 e uma no ponto 4. Até chegar no ponto 5, onde a gente tem o reservatório da Várzea Grande, que é o ponto final. Aqui é apresentado, então, o perfil de elevação, né, do trajeto. A gente pode ver aqui que o reservatório do Serrano, ele está na cota 848, enquanto o reservatório da Várzea Grande, ele está na cota 687. Aqui a gente tem, então, um desnível de 161 metros, né, transformado para... Como é água, né, a gente pode tratar isso como metros de coluna d'água. O segundo local, ele tem início, então, em outra parte da cidade, e ele começa lá num reservatório elevado chamado Reservatório Carazal. A adutora, ela sai do reservatório e segue pela RS 235, e aqui no ponto 7, próximo ao Snowland, que é o Snowland, né? Próximo ao ponto 7 aqui, no ponto 7 a gente tem uma VRP instalada. Daí, então, a adutora segue, né? Porque aqui a gente tem um baita declive. A adutora segue aqui no ponto 8, na rótula, ela atravessa a RS 235 e segue para a linha Carazal, onde no ponto 9 aqui a gente tem um ponto crítico de pressão. Pode ser visto aqui nas imagens. O perfil de elevação, então, é visto aqui com o reservatório Carazal lá na cota 857 e essa rede aqui ela chega a atingir ali 745 metros neste trecho, né? Então dá um desnível de 112 MCA. Então, a partir do levantamento dos dados foi realizada, né, buscado informações de pressão, vazão e rendimento estimado do equipamento. Com isso, a gente já é possível calcular a potência gerada pelo turbogerador. Também foi verificado o espaço físico é disponível ou não, né, se tinha espaço físico para instalação, se tinha rede elétrica próxima também do local, e o material e diâmetro da adutora, que esses dados do turbogerador. Então, os dados eles foram buscados através do Centro de Controle Operacional, né, que tem na região das Hortênsias, que pega o sistema integrado de Canela Gramado. A água de Gramado, ela vem de Canela, né, então ela tem o início lá no primeiro recalque de Canela, na barragem, e segue, então, para a ETA 1 e para a ETA 2, que são as 2 estações de tratamento de água. Essas estações de tratamento, elas abastecem a cidade de Canela e enviam água também para abastecer a cidade de Gramado. Aqui a gente tem a tela o fluxograma de Gramado, né, da cidade de Gramado, que ela recebe a água de Canela, e daí aqui a gente pode ver
o nosso reservatório serrano. Então, aqui está o ponto 1 do nosso trecho 1 lá, e aqui está o ponto 5, o reservatório da Várzea Grande. Esse reservatório aqui da Várzea ele também é abastecido por um poço, que a gente vai ver mais para frente a influência dele aí no abastecimento. O segundo trecho está aqui, a linha do Carazal, o reservatório Carazal, né, o reservatório elevado, e aqui está o ponto crítico de pressão, que é o nosso ponto 9. Aqui está Vale dos Pinheiros, porque é o loteamento que tem lá na linha Carazal, né, chamado Vale dos Pinheiros. Então, os equipamentos de medição utilizados foram sensor de imersão de 0 a 10 MCA dentro do reservatório, né? Transdutor de pressão de 0 a 200 MCA e medidor de vazão eletromagnética. Todos esses equipamentos aí, eles têm saída de 4 a 20 mA, né? Analógica, e que enviam para um sistema de rádio, e esse sistema de rádio envia as informações para o CCO. Então, o rendimento teórico disponibilizado através da ficha técnica do equipamento pelo fabricante, né, se chegou, então, no rendimento estimado de 70%. Com os dados de vazão e pressão e rendimento, a gente consegue calcular, então, o potencial hidráulico disponível e o potencial hídrico de geração anual. Com isso, a gente consegue identificar, então, o melhor local de instalação do TGA, que é o local onde vai ter a maior capacidade de geração de energia elétrica. Então, aqui na análise da viabilidade técnica, a gente pode ver as duas redes, né, localizadas aqui, o trecho 1 e o trecho 2. O ponto 1 e o ponto 6, eles já são descartados já de início, né, para instalação do turbogerador, porque eles são o início do trajeto, então é onde eles têm a menor pressão ali, então não seria atrativo para a instalação do turbogerador. O ponto 2 e o ponto 8, eles ficam bem numa rótula, então eles também não se tem espaço lá, e para fazer obras aí, acaba inviabilizando o projeto, né? No ponto 8, principalmente, porque como é uma RS, tem que ter autorização do DAIR para fazer obras lá. O ponto 3, 4 e 7, onde a gente tem as válvulas redutoras de pressão, eles também, a Corsã ela não tem um lote próprio lá. Então, a gente só tem caixas de manobra, que é onde ficam as válvulas, né? Então, não teria que se adquirir um lote e acabaria também encarecendo e daqui a pouco inviabilizando o projeto. Então, os pontos mais apropriados seriam o ponto 5 e o ponto 9, que são o final do trecho, né? Então, o projeto básico, ele prevê uma linha alternativa ao turbogerador, né, chamado de bypass, para quando o turbogerador estiver em manutenção ou por alguma parada, para que o abastecimento continue fluindo. Então, aqui deve ser instalada também uma válvula redutora de pressão para fazer a função de reduzir a pressão que o turbogerador faz quando ele não estiver operando. Também é preciso prever um sistema de regeneração de energia, né, que através do inversor de frequência vai realizar a compatibilização das grandezas elétricas para devolver para a rede da concessionária. Então, através das resoluções 482/2012 e 1087/2015, a gente pode calcular o retorno financeiro, né, que se dá através do valor economizado da energia elétrica no local da instalação. E, com isso, a gente calcula as análises da avaliação econômica. Então, algumas premissas também foram adotadas, né, para essa análise econômica, que é a potência elétrica teórica gerada, o tempo de operação, custo da energia elétrica, aumento anual da energia elétrica, custo inicial do investimento, custo de manutenção estimado, taxa mínima cobrada pela distribuidora e taxa de desconto considerando o mercado financeiro. A simulação, então, ela fica a cargo da empresa, do fabricante do equipamento, né, onde eles utilizam um software de dinâmica dos fluidos computacional para dimensionar a turbina e o gerador, né. Esse software ele simula a física real de funcionamento da turbina no ponto de trabalho. E com os resultados da simulação, então, a gente tem uma diminuição nos valores do rendimento, onde para o ponto de instalação, o rendimento total estimado ficou em torno de 52,54%. Mas com os resultados positivos, o projeto segue para a execução da instalação.
Então, a execução da instalação nesta etapa, então, consiste as obras, né, de construção civil, mecânica e elétrica. A obra civil é responsável pela escavação e construção do alojamento do painel elétrico. A obra mecânica é encarregada de realizar a interligação com a rede existente e efetuar as montagens mecânicas, né, de todas as tubulações e válvulas necessárias. E a obra elétrica é responsável pela instalação do painel, ligação do equipamento, configuração e testes. Aqui a gente pode ver imagens da instalação deste equipamento em estudo, né? A obra de construção civil aqui. Aqui a obra de construção mecânica ali em cima, né, com a montagem das tubulações. E embaixo o painel elétrico com o sistema regenerativo. Então, vamos para a análise dos resultados. Então, se buscou-se os históricos de pressão e vazão no trecho 1, e foi verificado, então, que poderia ser substituído as válvulas redutoras de pressão pelo turbogerador, né? Então, com isso foi realizado alguns testes. Foi desativada a VRP2 e foi visto, então, que a pressão se manteve praticamente constante ali, perto de 75 MCA. Com as duas válvulas redutoras de pressão desativada, a pressão ela oscilou bastante e em alguns momentos ela chegou a mais de 110 MCA. Aqui a gente pode ver a influência da operação do poço da Várzea Grande. Então, o poço ele trabalha como um auxílio ao sistema em momentos de grande consumo. Aqui ele trabalha das 11h30 às 1h30 e das 7h30 às 9h30. Então, com o poço ligado, aqui a vazão de 11,28 litros por segundo, né? Ele faz com que o nível do reservatório aumente mais rapidamente, porque vai estar entrando a água da adutora, né, vinda lá de Canela, e mais água do poço, então faz com que o reservatório aumente o nível mais rapidamente. Isso faz com que a válvula, conforme o reservatório sobe de nível, a válvula mecânica que controla a entrada da rede de água, ela vai diminuindo o ângulo de abertura conforme vai aumentando o nível do reservatório. Então, isso faz com que a vazão diminua e a pressão aumente. Aqui estão os valores utilizados na análise para o local 1, né? Foi calculado as médias ali de vazão e pressão e foi chegado no potencial hídrico de geração anual. Os resultados econômicos, através dos dados e premissas, né, mostrados, foi realizada a análise econômica e foi feito o fluxo financeiro por um horizonte de 15 anos. Então, a partir daí, a gente chega em alguns indicadores financeiros. Dá para ver aqui que, ao longo dos 15 anos ali, a gente tem um valor presente líquido de quase R$1 milhão, né? Então, de retorno de investimento ali também, a gente tem uma taxa de 20%, está remunerando muito bem o capital investido. Aqui também foi analisado a influência de um vazamento na rede de distribuição, né? Como a redução no custo de perda real para o local 1. Então, aqui nesta semana foi analisado sem vazamento, né? E com vazamento. A gente pode ver, então, que a vazão, que é essa linha preta aqui, em alguns momentos ela chega a 98 litros por segundo. Considerando nessa semana o dia que teve a menor vazão registrada e o dia que teve a maior vazão registrada, que foi o dia 27 e o dia 31, a gente vê um aumento de 89,44% no consumo de água. Então, com os valores, considerando o valor do dia que teve maior consumo, a gente calcula a potência útil, né? E assumindo que desses 3.000 metros cúbicos são oriundos do vazamento, né? O restante é do consumo, então a energia gerada através da água perdida ficou em torno de 12,42 kW. Então, vamos para a análise, né? Assumindo que o custo de produção da água tratada seja de R$ 2,50 por metro cúbico, temos um prejuízo, então, de R$ 7.500 diário. Considerando o custo do quilowatt em 60 centavos, a geração nesse dia foi de 392,69. Destes, 178,85 são relacionados ao vazamento de água. Então, a gente pode ver que o TGA, né, o turbogerador, ele diminui o prejuízo em caso de vazamento. Só que o valor de energia gerado é muito menor do que o custo de tratamento da água. Então,
Isso reforça a ideia, né, do TGA como um complemento para o aumento de eficiência no sistema de distribuição de água, mas não como ferramenta para aumentar o faturamento da companhia. Então, aqui temos resultados técnicos e econômicos também para o local 2, né? Através da NBR 12.218, todas as empresas de saneamento têm que obedecer a essa NBR, né, que é de projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público, onde ela estabelece que a pressão estática máxima da rede tem que ser de 50 MCA e a dinâmica mínima de 10 MCA. Então, por causa disso, a gente não pode retirar a VRP 3 lá no ponto 7, porque caso acontecesse, a gente retirasse, esses consumidores que estão nesses retângulos aqui, eles receberiam uma pressão maior do que a da norma. Então, teria que ser necessário construir uma rede secundária com uma outra VRP para atender esses consumidores, e isso faria com que a vazão no turbogerador fosse menor, já que esses consumidores estariam numa outra rede. Então, os valores utilizados nessa análise podem ser vistos aqui, né? E a gente vê, então, que o potencial hídrico de geração anual para o local 2, ele representa 46,9 em relação ao local 1. Os resultados econômicos, então, com os dados teóricos para o local 2, a gente pode ver também que, apesar da quantidade de energia gerada ser menor, ainda assim o investimento é recuperado, né, em menos de 15 anos. Ali a gente pode ver que 11,4, considerando o payback descontado. Entre os dados teóricos e simulados também foi realizado um comparativo. Então, aqui a gente pode ver que o potencial hídrico de geração anual, com os dados simulados, representa 64,94 em relação aos dados teóricos. A maior diferença está nos valores de rendimento que diminuíram, né? Então, aqui também a gente pode ver os resultados econômicos, né? Ali o payback também e o gráfico com saldo de caixa. Conclusões, então. Tem diversas possibilidades para o reaproveitamento energético, né, em rede de abastecimento de água, visando a redução de custos e maior eficiência. Um sistema de abastecimento de água também pode sim conter um potencial energético, né, sendo viável e lucrativo para a instalação de um TGA. O TGA ele diminui o prejuízo em caso de vazamento, só que tem aquela questão de que não compensa, né, pelo custo do tratamento da água. O mecanismo de compensação, então, proposto pela ANEEL, ele incentiva os consumidores a produzirem sua própria energia, né? Para as análises, não foi considerado o crescimento populacional da região. Se isso fosse considerado, então, melhoraria as taxas de retorno de investimento. E mesmo que a vazão e pressão de operação sejam menores, o TGA ainda assim vai gerar energia elétrica. Só que o retorno de investimento pode demorar de acordo com os valores de vazão e pressão. Sugestões para trabalhos futuros, então, fica realizar um estudo mais aprofundado, né, sobre as potencialidades especificando as limitações do turbogerador, realizar uma análise de energia gerada e verificar e comparar com os dados práticos, né, simulados, teóricos e práticos, e realizar uma comparação também do potencial de geração elétrica de um TGA com outros tipos de turbinas e BFTs. Vem analisar a rede de abastecimento de água e identificar outros pontos possíveis para a instalação, avaliar a implementação de novos projetos com a utilização do TGA e compará-lo com este estudo de caso, e criar ferramentas de apoio e tomada de decisão com base nos dados e comparações observados nesse trabalho. Referências. Obrigado. Passou um pouquinho do tempo, mas foi o meu melhor tempo, porque nossa, tive que tirar bastante lâmina aí para dar esses 23. Se deixar, o cara se empolga e fala demais. Tá, mas tá bem, 2 minutinhos tá quase dentro. Então, dando sequência, né, para a gente também ganhar esse tempo aí, vamos às avaliações, né, as contribuições, questionamentos aqui da banca. Eu tenho aqui no meu documento, enviado do professor João, que o avaliador 1 é o professor Paulo, mas pode ser o professor Vinícius, né, vocês que sabem aí. Enfim. Presente. Pode seguir, Paulo. Posso seguir por aqui, Vinícius? Então tá. Tá com o senhor, Paulo. Então vamos lá. Já que o Michael me botou a pressão do tempo, né? Que eu não cheguei antes e que eu tenho que terminar rápido. Então, Jonathan, assim, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado primeiro pelo convite, né, para a banca. Eu te agradeço o Michael também. Parabéns pelo seu trabalho, tá?
Tá? Gostei bastante do seu trabalho, da aplicação. Fiz até uns paralelos aqui, né? A gente, né, Michael, usava algumas referências ali comparando sistema de distribuição de energia com sistema de distribuição de água e outras coisas do gênero, né? Então, dá para fazer alguns paralelos ali, achei algumas coisas interessantes ali, né? Por exemplo, até enquanto eu estou achando que o início do meu documento, a ideia do poço, né? O poço ele funciona para distribuição de energia como se fosse uma geração distribuída, ou um recurso energético distribuído, uma bateria, alguma coisa assim, que ajuda num determinado momento. No caso da GD, às vezes, não no momento ideal que a gente quer, mas tem possibilidade de fazer gerenciamento também, né? Então, acho que ele tem tem os prós e contras, né? Tem as contribuições e tem alguns pontos, enfim, não tão bons assim, às vezes, né? E no teu caso ali, né? Como no caso do posto, é um momento que vocês conseguem gerenciar, né? Vocês escolhem um momento em que ele daí entra em operação, né? É uma bateria infinita, né, Paulo? É. Tipo isso. Então, né? Eu fiz algumas anotações no trabalho, tá? Depois eu encaminho ali o documento, tá? Tem vários pontos destacados aqui em amarelo, tá? Esses pontos aqui, ou em verde em alguns momentos, mas enfim, esses pontos aqui não são críticas, não são pontos que tu precisa te preocupar com todos, não. O que precisa se preocupar mesmo são alguns que eu tenho comentários, alguma coisa foi só para eu me guiar aqui na leitura. Só passando rapidinho ali a parte da fundamentação, primeiro eu gostei bastante da distribuição assim do trabalho, a proporção assim entre revisão, metodologia, né, ficou bem distribuído assim, né. Mas em termos ali do referencial e alguns itens que tu acrescentou na metodologia, a própria parte do sensoriamento, eu não sei como tu fez uma divisão boa ali dos principais componentes ali do sistema, né, talvez pudesse colocar um item relacionando essa parte de instrumentação ou sistemas de monitoramento, o que é utilizado, né? E aí tu tira isso da metodologia, tu deixa só o item, né? Porque ali tem um ponto da metodologia que tu fala, não me lembro qual é a página que tá, mas que tu fala assim, o princípio de funcionamento desse dispositivo que não tá, eu acho que ali não é o lugar dele, né? Talvez tu trazer lá para fundamentação ali, para o referencial teórico, ele possa agregar ali, né, um item específico de automação, de monitoramento, alguma coisa relacionada, né, e aí deixa livre só para tu dizer qual é a instrumentação que está utilizando lá na metodologia, né. Esse ponto ali que eu ia comentar agora. Uma dúvida que eu fiquei, depois eu li, eu acho que eu entendi, mas eu queria que tu me explicasse um pouquinho. Ali quando tu fala nas VRPs, no estado ativo das VRPs, 4 sistemas de funcionamento, né? Aí ali tem... Para que destacar, Michael? Não, é que... não foi uma... Eu não achei sei que se está aparecendo na minha câmera aí, é que eu tô pelo celular e tô pelo... Não, tá Desculpa, aparecendo a tela da apresentação aqui, tá bem? É que o Michael tem mania de sacanear as pessoas, né? Tá. Não, mas foi eu que pedi para ele que eu não tava vendo ele, mas agora eu vi ele. Tá tudo certo. Desculpa então, aí, Paulo. então foi tu Só mesmo. para te atrapalhar. Isso, Foi tu mesmo, então. Então tem ali os itens, né, do estado ativo das VRPs ali, tem VRP com carga constante igual a um determinado valor, com queda constante na pressão, aí tem um item com carga constante variável no tempo. Tá. Esse termo eu fiquei com dúvida. Eu acho que eu entendi, mas eu queria que me explicasse assim, o que significa bem essa questão. A carga constante variando no tempo ali, né? A gente não tem na Corção uma válvula deste tipo, né? Eu procurei na fundamentação, nas fundamentações teóricas, né? E pelo que eu encontrei ali, ela é meio que uma válvula pilotada automatizada. Tipo, como se fosse um timer. Tu controla o horário que tu quer que ela reduza a pressão ou não. Por exemplo, o horário que tem mais consumo, eu quero que tenha mais pressão, ou o horário que tem menos consumo, menos pressão. Então, eu acho que ela agrega, assim, junto com a válvula, tem mais uma automação ali, né? Para ela ser pilotada com tempos.
Eu fiquei com dúvida justamente na junção dos termos ali, do constante e variável ali, eu fiquei... Uhum. Eu acredito que ela seja uma válvula cara, assim, até a gente não tem nenhuma, assim, instalada, a gente tem mais essas com queda constante mesmo, né? Uhum. Daí, prática, assim, eu não vi, mas pelo que eu vi na teoria foi isso aí. Uhum. Tá, não entendi. Tá, aqui. Sobre a questão do projeto em si, né? Depois eu volto nesse item aqui. Tem aquele custo inicial do investimento, né? E aí eu fiquei com duas dúvidas ali. Uma, ali já está incluído o custo de conexão com a rede, do inversor, das proteções, tudo isso já junto no pacote. Sim, sim. Este projeto, né, como a Corsa é uma empresa pública, então ele foi licitado e ali junto estava incluído o custo da instalação do turbogerador com equipamento e a Igra, ela entrega tudo, ela entrega o serviço a instalação, o equipamento, né, e a configuração. A Igra entrega tudo, né, por este custo. Tá, e aí já com os requisitos ali da concessionária local ali para, por exemplo, para a questão da geração distribuída, né, de conexão com... Exatamente. Tá, Eles que entram com a documentação, né, para geração distribuída, mas daí a Corsan ela pode escolher os pontos, né, que ela quer. Por exemplo, se a geração ultrapassar ali, ela pode usar para bater de outros pontos, né, da mesma área de concessão da sim. concessionária. Então, esses pontos aí a Corsan define qual que quer, mas só que essa documentação toda fica a cargo da Igra, né, da contratada. Tá, não, perfeito. E ainda nesse mesmo item, então, o ponto que vocês definem, né, como sendo o local ideal para instalação, aí para este ponto tu tem que pedir uma conexão nova com a concessionária ali naquele ponto, né? Não existe rede em todos os locais, né? Rede elétrica, no caso. A gente não tem rede elétrica em todos os locais. Neste, da Várzea Grande, aí no ponto 5, onde tem o reservatório, a gente já tinha, né, uma rede elétrica, porque a gente tem posto, tem equipamentos ali de medição, mas só que o nosso medidor lá, ele é unidirecional. Então, para a geração distribuída, aí a gente tem que ter aquele outro medidor, né, que é o bidirecional, só que daí isso também fica a cargo da concessionária, né? Fazer a substituição e trocar. Certo. Tá bom. E deixa eu ver, tinha um outro item. Aí, aproveitando que tu falou do monitoramento, né? Aquela tela que tu apresentou do supervisório, Uhum. né? Ali até eu sugiro ali que tu troque o nome no texto, né? Que tá como fluxograma, né? Na verdade, não é um fluxograma, acho que é uma tela do sistema de supervisão, né? Ou Aham. parte do trecho, enfim. Em todos os pontos, ou não são todos os pontos, ou são todos os pontos, enfim, onde tem VRP que vocês têm monitoramento? Monitoramento? Não, não, a gente não tem em todos os pontos. Ali, como neste trecho mesmo, o da Várzea Grande ali, a gente tem um monitoramento de pressão lá próximo do reservatório, né? A gente não tem na VRP, porque até tem umas VRPs que elas são instaladas tipo em rótulas, são na margem da rodovia, então não teria como ter ali um ponto de instalar um poste ali e tal, né? Não sei como é que fica essa questão, mas a gente não tem em todos os pontos. O ponto crítico de pressão lá, a gente tem um, porque como a gente tem alguns consumidores ali naquele trecho, né, entre o trecho 6 e o 9, aqui que dá para ver, a gente tem alguns consumidores lá naquele trecho, então, se caso a VRP do caminho ela estragar, a gente tem que ir lá imediatamente, né, realizar um reparo e substituição para não danificar nada na casa dos consumidores. Então, daí é um ponto crítico de pressão. Nos outros ali, que nem naquele outro trecho, onde a gente tem aqui, ó, a gente tem uma VRP aqui no ponto 13 e uma no ponto 4. Só que neste trecho aqui, essa adutora, ela não deriva para a rede de distribuição. Então, a gente aqui não sabe quanto, né, é a pressão ali, porque a gente não tem medidor, mas a gente também não se preocupa tanto porque a gente, como não tem consumidor neste trecho aqui,
não impactaria, né? Só danifica a rede, mas não danifica nada para os consumidores. Certo. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Fugindo, eu tinha uma pergunta ainda, tô quase acabando aqui, tá? Uma pergunta, depois eu volto nesse ponto aqui. A pergunta sobre a parte de CFD ali, simulação. A simulação foi tu que fez ou só o pessoal da IGRA? Não, a simulação foi o pessoal da IGRA que fez, né? O software que eles têm um software específico para isso, né? Uhum. E daí só que eu solicitei, entrei em contato lá com o pessoal da IGRA, né? E pedi para eles os resultados da simulação, né? Até Certo. aqui na simulação tem outras imagens aí no trabalho teórico, né? Daí dá para ver bem certinho ali a pressão aqui, né? Simulada da entrada, daí reduz aqui perto de 100 MCA aqui para em torno de 25, né? MCA. Mas essa parte é toda realizada por eles porque é para desenvolver a turbina, né? Sim. E daí Tá, eles não, também desenvolvem o gerador, a turbina, mas é todo feito por eles. Tá, eu pergunto porque a gente tem, né, ali no Unicinos tem o software, esse ou alguns parecidos ali nos institutos, na parte dos PPGs ele também tem, dá para pensar em algumas coisas relacionadas, né, eu acho que olhando o sistema de distribuição mesmo também, né, talvez dê para pensar um cenário por aí, mas aí entra lá para os trabalhos futuros, né. Aí uma pergunta também relacionada com aquele cenário que tu apresentou ali, alguns cenários que foram apresentados na parte de viabilidade, né? Um item que foi apresentado, que foi comentado aí, era relacionado com a questão dos vazamentos, né? Das perdas. Isso. Eu achei bem interessante esse ponto, e aí eu pergunto, como é que vocês fazem hoje, né, para detectar vazamentos, talvez para localizar locais de vazamentos? Isso. Em locais assim que a gente tem o sistema supervisor, né, que a gente tem medidor de vazão, a gente consegue ver ali pelo sistema, né, pelo próprio sistema supervisório. Também esses dados de vazão, eles são todo dia eles são apontados, né? Então, se a gente começa a ter um aumento muito grande nesse consumo, a população não cresceu tão rapidamente, né? Então, julga-se assim que seja um vazamento. A gente, daí a gente também espera o vazamento aparecer, né? Os vazamentos aparentes, assim, é mais fácil de encontrar. E caso a gente perceba que não está batendo também a produção ali que está sendo faturada com a água que está sendo mandada para a rede de distribuição, né? Se não bater muito com os valores dos hidrômetros da região, daí a gente ativa também uma equipe de pesquisa de vazamentos, né? Que a Uhum. gente tem um setor assim exclusivo que faz. Daí eles usam geofone e tal para pesquisar, porque tem vazamento que não vem para cima, né? Tem vazamento que ele fica, por exemplo, se é perto da rede pluvial, a rede estoura ali e acaba mandando água para dentro da rede pluvial e a gente acaba não vendo. Mas tem toda essa interligação aí dos hidrômetros, né? O valor que é apontado com o valor que é produzido da água, né? E mandado para a rede. Então, se a gente vê muita discrepância, que é um vazamento grande, então daí é acionada a equipe de vazamento. Tá. Não, perfeito. É que eu vejo isso como um ganho indireto, talvez, desse sistema de geração. Porque se tu monitora a geração, como teve essa variação ali, né? Ah, Fazer sim. uma proporção, né? Então, quando tu identificar que a geração subiu um determinado valor, tem vazamento e talvez associando outras técnicas, combinando as informações entre os medidores de vazão e o nível de geração que tu tem em cada TGA desses, né? Possa ajudar na questão de localização de falha, localização de defeito, enfim, né? Acho que é uma possibilidade também para ser explorada e talvez isso possa agilizar a localização das equipes e isso pode complementar também o teu resultado financeiro, né? Não necessariamente pensando do jeito que tu falou, não necessariamente pensando em compensar a minha perda com geração de energia, mas agilizando a localização do defeito em si. Ah, sim. É, realmente. Isso aí temos conversas pela frente. Mas então tá bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui, que o Michael já apareceu, foi para me xingar. Então, parabéns. Depois a gente segue com mais uma conversa. Eu te mando o documento depois com os comentários. E aí deixa o Vinícius ali assumir o comando. Certo. Obrigado, professor. Valeu. Beleza, Paulo. Muito obrigado. Depois a gente segue no chimarrão, né, Paulo? Essa partezinha aqui.
que Isso falta. aí. Então tá, muito obrigado. Professor Vinícius, agora é com o senhor. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então tá, boa noite aí. Agora já tá de noite, né? Agora dá para dar boa noite. Bom, Jonathan, primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Fiquei realmente muito feliz aí de ter recebido o convite aí para participar da tua banca, tá? Gostei do teu assunto, gostei da proposta, gostei da organização do trabalho. Achei que foi um bom trabalho. Concordo com as colocações ali do professor Paulo, né? Ele ficou bem distribuído, não ficou cansativa a leitura, tua escrita tá bem bacana, assim, bem organizada, alguns errinhos, assim, né? Mas aquilo que é o normal, assim, né? Da gente que está ali dentro do trabalho, acaba viciando e não vê mais, assim, né? Tranquilo, tranquilo. Isso aí tudo passa, assim, né? Então, assim, não menospreza o teu trabalho, né? Bem legal ali mesmo. Concordo com o professor Paulo, aquela partezinha da metodologia ali que fala dos equipamentos, de repente bota lá pro 2 lá, e aí vai ficar um pouquinho mais bem organizado, tá? Dito tudo isso que eu falei agora, né, acredito que tu, né, já vou te adiantando aqui que tu não precisa te preocupar em relação à aprovação, tá? É, o que eu vou falar aqui pela frente, né, questões assim de pontos que talvez espero que tu compreenda como pontos de melhoria aí para o trabalho, tá? E alguns pontos que eu gostaria de esclarecimentos também, tá? Então, o primeiro deles, né, o primeiro ponto que eu gostaria de perguntar eu vi ali que teve a simulação foi feita pela IGRA, né, o projeto, digamos, mecânico ali foi feito por outro engenheiro. Gostaria de ver, de te perguntar qual foi exatamente o teu papel nesse projeto. Então, a gente tem dentro da Corsã, né, um departamento de eficiência energética e daí a gente tem recursos para fazer obras de eficientização, né, de energia elétrica. Então, eles vieram até a cidade de Gramado, né, para fazer esse levantamento. E daí, como eu sou do departamento de manutenção, né, sou eletrotécnico na Corsã, a gente atende a região ali, então precisava de alguém também para que conhecesse o local e acompanhasse, né, todas as etapas ali. Então, aliei isso, né, com a oportunidade, a possibilidade de fazer o trabalho de conclusão, né, e daí eu participei daí de todas as etapas ali, né, a gente fez as reuniões, foi feito a licitação, foi aberto tudo, só deu o atraso ali agora, no caso, foi acompanhado a obra, tudo, só deu o atraso na entrega, por causa da pandemia, acabou dando uns atrasos. E também agora, no começo do ano, quando o governador ali, ele fez o pronunciamento que vai, com a intenção de privatizar a companhia, né, também acabou atrasando algumas coisas assim também dentro da companhia e sendo adiado algumas coisas. Então, a ideia inicial do projeto era realizar a análise da energia gerada na prática também e confrontar com os resultados teóricos e simulados, né? Só que daí, no fim, como está com esse atraso aí, ainda falta lá a instalação da parte da IGRA ali, da parte elétrica, né? Eles têm que instalar o turbogerador, configurar, e falta a concessionária também trocar o medidor lá para começar. E a ideia era que pelo menos um mês inteiro, né, eu pegasse para fazer essa análise. Então, eu tive que readequar um pouquinho agora nesse primeiro semestre aí, já que deu esses atrasos, né? Então, o trabalho ele acabou ficando... deu bastante coisa, né? Mas só que acabou ficando não sendo o ideal que era para ser no início, né? Então, eu tive que ir atrás também de outros levantamentos, né? No caso que nem esse da influência do vazamento ali, a gente até nem tinha sido pensado no primeiro momento, né? E daí até agora, quando estava desenvolvendo o projeto ali e tal, daí uma das conversas assim, com o professor Michael ali, pá, a gente vai precisar de mais análise, mais resultados, mais análise. E daí então fui em busca, né, de mais ferramentas para poder ter mais análise. Daí veio
insight ali de, um vazamento também tá gerando mais energia, né? E vamos ver quanto que isso relaciona, né? Se relaciona com a energia gerada, se compensa, se não compensa, né? Então a gente viu ali que é ínfimo, né? Comparado com o custo da geração de água, né? Mas a minha parte no trabalho assim ficou essa assim, né? Eu acompanhei o departamento ali de engenharia, né? Todas as etapas e a gente foi debatendo e conversando sobre o projeto, né? As especificações, tudo. E daí também, então, tive acesso daí com o pessoal da IGRA lá para conseguir também as informações, que acabaram ajudando bastante, né? Certo. Ok. Bom, tem mais alguns pontos que eu anotei, bastante pontos até, sobre o teu texto, sobre organização e algumas outras coisas, tá? Como a gente tem aqui um tempo um pouco limitado, né? Eu não vou ir tanto na ordem ali, digamos, cronológica do texto, mas mais, assim, pela ordem que eu acredito que seja de importância, tá? De coisas, assim, que eu gostaria de te destacar, tá? A primeira coisa que eu gostaria de te destacar ali é a questão que você chegou, né, para os seus cálculos ali, né, na parte teórica, em 70% de eficiência do conjunto. E na simulação, a IGRA utilizou 52,54%, tá? Faltou no texto, eu gostaria de ver contigo, né? Minha sugestão é incluir, né? O que está sendo considerado na simulação que tu não considerou para ter essa diferença, né? O que a IGRAS considera? Claro, né? Na simulação joga mais coisa lá dentro, né? Mas quais são essas variáveis que estão sendo consideradas para ter o 52 enquanto tu chegou só no 70? Sim. Ali o 70 ele foi chegado com base na ficha técnica que a IGRA manda Dos equipamentos. do equipamento, exatamente. E essa ficha técnica ela foi disponibilizada, então, antes, né, de ser fechado, de ser feito a licitação lá e tal, né, a gente já estava conversando, então, com a IGRA, e então já tinha sido passado ficha técnica ali do equipamento para a gente fazer mais ou menos um pré-cálculo, assim, para ver se era possível de ter um projeto aí de eficiência energética, né. Então, o rendimento que eles passaram na ficha técnica ali foi do conjunto que ia dar em torno de 70%. Até se a gente vai no site da IGRA também, o rendimento lá ele está mais alto. No momento da simulação do equipamento no ponto de operação, daí eles chegaram num valor mais baixo ali. Só que eu não cheguei aí a fundo com o pessoal lá da IGRA, com o engenheiro, até um dos engenheiros que trabalha lá, é É o o Gustavo. Gustavo Poren, Uhum. que ele era colega aqui da Unicinos, né? Ele também conseguiu um apoio lá das informações, né? Até posso buscar isso agora para acrescentar no TCC2. Só para a gente conseguir desenvolver mais pontos, né? Minha sugestão Sim, seria colocar ali, né? Como uma justificativa, porque ficou meio que uma ponta aberta, né? Por que tu considerou 70 quando na verdade era 52, né? O que sim. justifica essa diferença? Até eles comentaram daí também que até, né? Pode chegar até esse valor, entendeu? De gravar, né? Seguinte, Tafarel, outra questão que eu procurei no teu trabalho muito, assim, não encontrei, tá? Uma tabelinha com os dados dos equipamentos, né? Qual é que é a potência nominal do TGA que foi instalado, né? Quais são os limites de operação dele? Porque quando tu começa a fazer a simulação ali da situação de onde tem os vazamentos, né? Eu me questionei, será que esse equipamento ele tem capacidade nominal para uma vazão de praticamente o dobro, né? E eu não achei em lugar nenhum, né? Será que ele já não estava operando na condição nominal, né? E daí agora com mais vazão, né? Não tem de onde tirar mais coisa, né? E daí isso eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Tá, então quer dizer que estão colocando um equipamento sobredimensionado para aplicação.
né? Será que não poderia ser outro mais barato e daí eu ia ter um payback mais rápido, sabe? Então, um monte de coisa começou a borbulhar na minha cabeça por conta disso, né? Então, são perguntas que também acredito que com a inserção dos valores, depois tu vai ter que complementar também, né? Tipo, ok, né? Ele chega, né, na tua análise lá de questão de vazamento, né? Mostrar que realmente o equipamento que foi instalado, ele comporta essa vazão de água e vai gerar aquele valor, né? Então, essa parte ficou bem teórica e ficou faltando, tá? Sugestão, colocar uma tabelinha, né, apresentando os dados dos equipamentos e trazer essa justificativa que eu falei. Que bom que está gravado aqui, né? Para a gente não perder essas informações aí, tá? Tem mais 2 pontinhos aqui que eu gostaria de ver contigo, tá? Além disso. E daí o restante aqui eu vou deixar, depois eu vou te mandar por e-mail ali, né? Porque realmente não vai dar, não vai dar tempo, tá? Aí você conversa com o professor Michael ali, o que dá para, o que vai se aplicar, o que não vai, tá? A questão de custos dessa obra, né? Que foi ali algo que tu utilizou, né? A base de tudo para a gente fazer as análises ali financeiras, né? Retorno e tudo mais, né? O custo do TGA, o custo da obra, simplesmente apareceu no teu texto, né? Então, daqui a pouco, identificar um pouco melhor isso, né? Acredito que nesse orçamento que a IGRA mandou, eu não sei se a obra, eles fornecem só o equipamento ou eles se responsabilizam por toda a obra? Por toda a obra. Ah, toda a obra. Então, de repente, dá, né, uma incrementada, daqui a pouco nesse orçamento tem lá o escopo, né? Então, o equipamento tal, né? Tantos mil, projeto civil, tantos mil, ou ao menos, né, colocar assim mais destacado, né, de onde é que surgiu esse valor, né? Que foi, né, um orçamento feito e tal, né? Enfim, tá? Acho que é uma parte assim, só para também questão de justificar, tá? E aí, o último ponto, então, que eu gostaria de destacar aqui nesse nosso momento aqui, na página 39 ali da metodologia, a tua metodologia tá bem organizada, tá, Tafarel? A questão ali do fluxograma eu gostei bastante, assim, né, bem organizado, tá? Aí tem ali uns pontos que eu vou deixar depois ali para te discutir com o teu orientador ali, tá? Mas assim, ó, uma coisa que também me incomodou um pouquinho, tá? Na página 39 lá, você fala o seguinte: o consumo de água exercido por qualquer população nos sistemas de abastecimento observa constante variação durante as horas dos dias e durante os dias dos anos. Tá? Acredito que é realmente uma coisa normal, né? Sazonal, assim, esse consumo, né? Mais consumo no verão, de repente, do que observando aqui em casa, né? Do que nas outras épocas. Daí depois, na página 58, você utiliza ali dados de pressão e de vazão de um dia para realizar o dimensionamento. Está na página 58. Eu queria que tu te posicionasse, tu me dissesse o que tu acha. Tu acha que esse um dia que tu utilizou, ele é representativo para o ano inteiro, já que a gente tem essa variação ao longo do ano? Ou talvez deveria ter sido feito uma média daqui a pouco entre períodos do ano? A vazão, né? O valor da vazão utilizado, ele foi pegado o período. Deixa eu ver aqui, tá na página. Acho que é na página 58. Na página 56, onde começa a análise ali dos resultados, a vazão, ela foi pega eu sei que peguei do começo de 2019, aqui. Tu até colocou os dias que foi, Isso, foi do dia 1º de janeiro de 2019 a 29 de setembro de 2020, né? Deu 1 ano e 8 meses ali. Foi calculado, então, a média... É isso? Oi? Em que página tá isso que tu falou? Tá no final, tá na 59. Ah, tá. Peraí. Isso. Então, ali, ó, a partir dos dados disponibilizados pelo CCO das hortênsias, como histórico da vazão, foi analisado o período de 1
de 1º de janeiro de 2019 a 29 de 9 de 2020, né? Então, foi realizado a média para vazão ali desses dados, né? E foi chegado numa vazão ali diária de 2.300 metros cúbicos dia, em torno ali de 27,24 litros por segundo. A vazão foi pego um período de 1 ano e 8 meses, né? A média deles. Tá. E para a pressão, sim, daí foi analisado, então, um dia típico ali, né, onde foi utilizado 576 leituras, né, realizadas durante o dia, e foi visto ali, então, uma pressão média diária de 74,34. Até porque, como essas VRPs aí, elas foram desativadas, eu não teria uma pressão de todo o trecho, né, de todo esse período, porque a análise que foi feita, as VRPs elas estavam funcionando, né, nesse período, no caso que eu peguei da vazão. Só que para análise eu precisava que elas não tivessem funcionando, né, porque o turbogerador ele vai entrar em substituição a elas. Então foi pego um dia, né, em que elas estavam desativadas e daí foi feita a média, né. Então ali 576 leituras foi realizada a média do dia. Da pressão foi por causa disso. Da vazão foi utilizado daí uma média de 1 ano e 8 meses daí. Tá. É que eu vi ali, tu começa ali o teu tópico 4.1, trazendo ali do dia 14 ao dia 17 de setembro de 2020, né? Onde Aham. só tinha uma desativada e depois mais 3 dias onde tinha 2 desativadas. Isso foi Isso. só para pegar a pressão, então. Isso foi ali, foi aquela lâmina até que eu mostrei na apresentação ali, onde foi realizado nesse período, aí foi no final de setembro do ano passado, né? Foi quando foi realizado esse teste ali para Ah, ver se daria para substituir as VRP no lugar do turbogerador, né? Então ali tá. foi feito esse teste. A minha sugestão, vamos ver o que tu acha, tá? De colocar antes, então, reorganizar aqui, colocar antes, porque tu Uhum. tem um dado lindo ali, né? De 1 ano e 8 meses, de 1 ano, quase 1 ano e 9 meses de observação de vazão. Quem sabe a gente não inicia o texto com esse dado, né? Do 4.1. Daí, tipo, já enche os olhos, assim, né? Bah, o cara observou um tempão, né? E aí depois tu coloca a parte da pressão, acho que talvez vai destacar um pouco mais o teu trabalho, né? Porque assim, quando começa a leitura, parece que, bah, tá, o cara observou aqui em setembro, né? Mas será que janeiro, fevereiro é isso aí também? Uhum. Eu confesso que eu fiquei com essa dúvida antes da tua explicação, tá? Então enfim, dá uma revisada aí, de repente, com o teu orientador a respeito disso, tá? Acho que já me estendi muito aqui já, né, também. Mas assim, a gente se estende porque o teu trabalho ele tem informação, né? Ele tem bastante coisa para a gente explorar, né? Talvez isso também tenha sido daqui a pouco alguma coisa que possa ter, como era muitos pontos para explorar, né? Talvez tu ficou meio indeciso qual explorar mais, né? Pode ser, né? Mas assim é um trabalho muito bom, assim, de qualidade, né? Como eu te falei, é uma questão importante, né? É uma área de pesquisa importante, né? E um trabalho bem feito e que abriu novas, né? Novas possibilidades. É só a gente olhar ali o teu 5.1 ali, as sugestões de trabalho futuro, né? Quantas sugestões surgiu dali, né? Então, às vezes, tem trabalho assim que ele mesmo se auto-fecha, tu não tem mais como ir muito adiante, né? Esse teu, aqui, na verdade, talvez ele ficou assim um pouco, né? Que nem eu comentei ali, poderia explorar mais, tu ficou um pouco indeciso, porque tinha muita coisa. Então, o teu trabalho daqui a pouco é o primeiro de uma série de outros trabalhos que vão poder vir, né? E encaminhar em cada, digamos, linha de pesquisa ali depois. Tá, Tafarel, mas tá tranquilo, tá? Parabéns aí novamente aí pelo trabalho aí, gostei, tá? E vou parar de falar aqui, senão o professor Marco vai me matar. Certo. Obrigado, Muito professor. bem. Obrigado. Valeu, Vinícius. Muito obrigado, hein? Então tá, seu Jonathan, pessoal, nós vamos ali então e já voltamos. A gente vai ali e já volta, tá? Até daqui a pouquinho.
Cadê o Michael? Tá ali. Muito bem. Não, eu voltei ali na nossa avaliação, ali, dei uma voltinha aí de novo. Tá, não tinha ninguém. Errei de sala, errei de sala. Se perdeu no corredor. Sempre acontece, sempre acontece. Às vezes eu entro umas 3 vezes, volto, né? Mas agora nós estamos aqui. Não Então é só tá. no campus que o cara é. Isso. Então tá, seu John Tafarel, né? Então a banca se reuniu aí. Se reuniu assim, olha, quase que sem minha presença, decidiram, foram rápidos, eles estão no espírito de ser rápido aqui. E o senhor foi aprovado plenamente. Tá? Então, tá tudo muito, muito bom. As recomendações vão vir, né? Então tá ali no próprio parecer que a gente tem que fazer algumas alterações, tá? Mas está aprovado plenamente aí. E eu acho que, né, ficou de bom tamanho o parecer aí, tá? A gente tem uma recomendação de esse trabalho ir para a base de dados, né? Especialmente porque tu botou 85 trabalhos futuros, né? Que acho que pode ser implementado por alguém, né? Então é legal ter à disposição esse trabalho base, né? E outra questão também, né? Nós apontamos uma questão de responsabilidade ambiental, né? Então, por gerar energia da água, por evitar desperdício, né? Enfim, eu acho que isso nós temos que dar uma conversadinha também para implementar alguma coisa, mas saiba que tem esses fatores aí que foram agregados aqui na avaliação, tá? Parabéns, cara. Parabéns. Aí, obrigado, Parabéns, professor. Tafarel. Valeu, professor. Então tá. Um Certo abraço então, aí. pessoal? Até a próxima, então. Certo, Paulo? Fala, Paulo. Não, era só o parabéns. Tá. Já foi? Obrigado. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí e até uma próxima, tá? Uma Parabéns. boa noite a todos. Boa noite. Até a Valeu, próxima. boa noite, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. É isso aí, Tafa. Parabéns. Aí, valeu, Peter. A cidade aí ajudou um monte. Não quis vir? Oi? Não veio pra cá, eu não. Pra Gramado? Aham, Canela, Gramado Canela, né? Sim. Eu sou de Canela. Não quis ir pra morar, né? Mas trabalhar eventual eu tenho que ir aí. É. Valeu aí, pessoal, pelas felicitações aí. Dali, Leitoria, valeu, meu bruxo. Tafarel! Parabéns aí, ô Tafarel. Parabéns, Tafa! Te mandei o áudio aí no grupo. Aí, obrigado. Falta só agora o salário de engenheiro. E a Hilux, Agora é só pagar o e aquela churrascada, né? Ah, sim, a Hilux também falta. Parece que eles entregam junto com o diploma, né? Fica aí Tem que a vir, tem que dica. vir. Parece que vem junto com o diploma, vem a Hilux. Prata. Vamos beber! Uhul! Obrigado aí, gente, quem acompanhou. Não sei como é que funciona esse negócio da gravação ali, na hora que vai parar. Pra sempre, vai ficar pra sempre assim. Não vou sair daqui nunca mais. Tá preso aí. Valeu, gente. Então fala quando é que vai ser o churrasco, que daí fica gravado. Depois que tiver a solenidade. Ei, Esperar ter a solenidade primeiro. vamos comer sushi antes, então. Tchau. No churras da elétrica no final desse ano vai ter. Ah, vai ter. Então tá, obrigado, gente. Valeu aí quem acompanhou. Tchau, tchau. Câmbio.